Olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de redação, nós vamos falar sobre a produção de um mini-conto. Na aula anterior, nós falamos sobre o que é um mini-conto e hoje vamos ver uma produção que vocês vão fazer em casa depois dessa proposta, tá bom? Que está na apostila. Então, todos com a apostila número 6, para que vocês possam acompanhar a aula. Tá legal, 8º ano? Vamos lá, então. Vamos aqui, ó. Comigo, peraí, deixa eu colocar aqui na página certinho. Peraí, vamos lá. Aqui. Produção de mini-conto. Na era digital, em que as pessoas estão expostas a uma grande quantidade de informações, textos curtos têm se tornado muito populares, pois são lidos rapidamente. Isso é fato, né, turma? Há redes sociais, por exemplo, que limitam o número de caracteres para as postagens de seus usuários. Ou seja, o número de letras, algarismos, símbolos. Assim, saber escrever de forma concisa é fundamental em uma sociedade que tem pouco tempo para absorver muito conteúdo. Embora sejam gêneros de origem anterior ao século XXI, tanto o haikai quanto o mini-conto parecem ser formas de escrita adequadas à época contemporânea, em virtude de sua brevidade. Neste módulo, você conhecerá um pouco mais as características do mini-conto, para então produzir sua própria narrativa em miniatura. Não é isso? Essa é a proposta da aula de hoje, né? Vocês verem comigo as características, né, de um mini-conto para depois vocês produzirem sozinhos. Como todo conto, deixa eu subir aqui um pouquinho. Como todo conto narra uma história, ele deve apresentar elementos da narrativa, ainda que alguns deles estejam implícitos, ou seja, alguns elementos da narrativa eles estão escondidos, eles não estão explícitos, mas eu devo colocar os meus elementos da narrativa, tá bom? Relembre os 5 principais elementos da narrativa. Enredo, assunto da história, que deve ser desenvolvida por meio de ações. Narrador, voz do texto, que pode ser em primeira ou terceira pessoa, né, que vai ser o narrador personagem ou o narrador observador. Personagem, quem faz a parte da história contada. Tempo, quando ocorre a história, pode ser através até do tempo verbal, tá, turma? E espaço, onde a história acontece. Você falando do ambiente, você já está falando do espaço, de onde acontece o seu texto. Uma das principais formas de encurtar uma história é reduzir ou eliminar as descrições. Claro, uma descrição de um texto narrativo, né? A descrição ela é longa, né? Porque é importante que tenha a descrição, mas o mini-conto não. A gente tira a descrição. Ou diminui, elimina ou reduz. Repare que nos mini-contos que vimos nos módulos anteriores, raramente aparecem detalhes sobre o espaço e as personagens. Você consegue saber, por exemplo, como é o dinossauro fisicamente? Sabe se apresenta aquilo que é extremamente necessário para desenrolar a história? Para poder contar aquilo que se deseja em um espaço restrito, é importante a escolha cuidadosa das palavras. O mini-conto Confissão, de Lígia Fagundes Telles, não produziria o mesmo efeito se ela não tivesse escolhido a palavra nada, porque ela que trouxe o quê? A ambiguidade, né? Ela trouxe o quê? A reflexão sobre o texto. Além da seleção de palavras, a pontuação também ajuda a construir a concisão do texto, como a marcação da elipse. Tá? O que é elipse? É quando a gente subtende alguma coisa do texto, tá bom? Então, agora, turma, vocês vão ter que ir para a página, deixa eu falar aqui para vocês, 329 e 330, que é onde tem a produção, né, desse mini-conto, tem a proposta, tá? Então, vamos lá. Começa aqui, né, olha. Espera aí, vamos lá, aqui, ó, produção de mini-conto. Vocês vão ler aqui, né? Porque tem aqui um mini-conto, vocês vão ter que ler, responder a essas perguntas e depois vem para a proposta, que é no número 4. Chegou a hora de você aplicar tudo o que aprendeu sobre mini-conto na sua própria produção de um texto.
Tendo como base o texto Nosso Gato, que vocês vão ler anteriormente, escreva um mini conto de até 3 linhas, turma, 3 linhas, que aborde algum aspecto dessa história. Você pode, por exemplo, dar um desfecho diferente a ela, em 3 linhas, tá bom? Se atentem a isso. Ou contar a mesma história, porém de maneira mais breve ainda. Para isso, é fundamental que haja alguma relação entre o seu texto e o Nosso Gato. Use a folha de produção de texto. Não, utilizem o caderno. Podem fazer no caderno de redação, tá bom, turma? Então, prestem atenção que vocês vão ter que fazer esse mini conto no caderno de redação e em apenas 3 linhas. Eu acho mais interessante trocar o final, tá? Mas vocês podem ficar à vontade. Vocês podem seguir o que a proposta aí está sugerindo, né? Ou então reescrever o texto em apenas 3 linhas, tá? Então, turma, a aula de hoje foi para mostrar as características de um mini conto, onde, né, eles têm os mesmos elementos, nem que seja de maneira implícita, dos elementos da comunicação, dos elementos de um texto narrativo, né, como enredo, personagem, tempo, espaço, não é isso? Então, vocês não podem esquecer desses detalhes, tá legal? Um beijo, 8º ano, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!